Fala pessoal, tudo bem com vocês? O América Mineiro avança na Copa do Brasil e o Corinthians fica pelo meio do caminho. Dois pênaltis bem polêmicos no jogo, o Lisca doido apresentou mais uma vez o seu ótimo time, mas o Wagner Mancini errou muito feio nas substituições e a gente precisa falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, seja membro que eu tô te esperando e vamos juntos! Já vamos falar desse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado, tem notícias, estatísticas, resultados, tá de cara nova e com mais uma novidade, o Campeonato Francês ao vivo e de graça no seu celular. Neymar, Mbappé, toda a galera que joga o Campeonato Francês que você está acostumado, você vai ver de graça na palma da sua mão. Vou deixar o link aqui na descrição para você baixar, serve para qualquer celular, então não perde tempo e baixa o teu OneFootball. Primeira coisa, valorizar a classificação do América, né? A gente sabe como é difícil um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro, dificuldades orçamentárias, elenco curto, aquela coisa toda, para encarar um gigante como o Corinthians, que deveria estar numa situação melhor, né? Mas realmente vive uma fase conturbada e consegue eliminar esse Corinthians, vencendo o primeiro jogo fora de casa e empatando o segundo para avançar na competição. Uma competição que rende dinheiro, 3 milhões de reais nos cofres do América, né, e de todos os times classificados nessa fase da competição, ou seja, fundamental para o Coelhão, que faz um ótimo trabalho nas mãos do Lisca. Eu falo aqui há muito tempo, Lisca de doido tem um pouco, mas não é só isso não é só folclore, ele monta a sua equipe muito bem armada, e o Corinthians teve sérias dificuldades no jogo, exatamente pela forma como o América jogou. Uma marcação alta, indo para cima desde o começo do jogo, mesmo com a vantagem, o Corinthians com muita dificuldade de tentar sair com posse de bola desde a sua defesa, o meio de campo, o América Mineiro marcando muito bem e ainda chegando com perigo lá na frente. Então é totalmente merecida essa classificação da equipe mineira. Agora, por outro lado, o Corinthians primeiro enfrentou problemas antes do jogo começar, né? Você não poder contar com o Otero, com o Fábio Santos, a gente viu a dificuldade que isso trouxe para o jogo. E aí, se a gente olhar, poxa vida, mas dois jogadores, né, dois desfalques, é que o elenco é tão curto, é tão limitado tecnicamente, e outros jogadores não estão correspondendo, que você prescindir, você não ter nesse momento esses caras que fizeram um grande jogo contra o Inter, por exemplo, e que vinham mostrando uma certa evolução, mostrou que fez diferença. O Lucas Piton, por exemplo, fez um dos piores jogos dele com a camisa do Corinthians, é um menino ainda, tem potencial e tudo mais, mas é muito diferente, né? Você tem um Fábio Santos ali por aquele lado. Hoje, no jogo decisivo, vejam como apareceu o Fagner. O Fagner jogou muito, fez o gol de pênalti com personalidade, salvou um gol numa bobagem do Everaldo, que sei lá o que ele tentou fazer, dar uma recuada com um balão, a bola fica no meio do caminho, o Cássio sai também para tentar salvar o gol e não fosse o Fagner ali naquele momento. Mas o Fagner fez um bom jogo, tá acostumado com esse tipo de jogo. O Piton não, e acabou sofrendo muito, errou tecnicamente, cometeu o pênalti que para mim não aconteceu, não deveria ter sido marcado. A gente vai falar sobre isso no vídeo também, já vou falar agora então, né, que para mim é um movimento natural do Piton, até porque esse braço não está aberto num movimento antinatural considerado pelos árbitros, ele não está nem olhando para a bola, ele está simplesmente acompanhando o jogador adversário e a bola bate no seu braço. Não tem nenhum indício para você marcar pênalti nesse tipo de lance. E o Wagner do Nascimento Magalhães, que já tem um histórico polêmico, acabou marcando esse pênalti. Por outro lado, o pênalti sofrido pelo Matheus Davó, em que ele acaba marcando, na verdade, só depois de recorrer ao VAR, porque no campo de jogo ele não marca. Eu confesso para vocês que no primeiro momento eu não vi pênalti, porque eu não vi o contato. Na câmera lateral você tem muita dificuldade de ver o contato, mas aí é para isso que serve o VAR, né? No VAR, num ângulo por trás, na câmera de trás, você vê que o jogador pega realmente a perna do Davó. Ou seja, se há o contato no carrinho que ele dá dentro da área, aí sim o pênalti tinha que ter sido marcado. Só indo ao VAR e aí vendo através dessa câmera, e é para isso que o VAR serve, que o árbitro marcou o pênalti e, a meu ver, corretamente. Eu confesso que no início não achei, mas depois olhando o outro ângulo, realmente o pênalti aconteceu. Estranho é que não houve nenhuma uma consulta ao VAR nesse outro pênalti que ele marcou, daí a favor pro América, porque talvez se ele visse que o jogador não está olhando para a bola ou fosse avisado pelo VAR em relação a isso,
ele tivesse voltado atrás na sua decisão. Daqui a pouco ele marca achando, né, que o jogador fez algum movimento intencional, mas o VAR que ajudou por um lado acabou não ajudando por outro. Eu não marcaria esse pênalti para o América, que acabou resultando no resultado final, né, com perdão da redundância, e na classificação do América, né, porque 1-0 ali a partida ia para os pênaltis e 1-1 dá a vaga pro time de Minas Gerais, como eu disse, merecidamente, porque o time jogou bem, teve 1-0 da ida, a gente está falando de um confronto de 180 minutos, mas assim, tem erros significativos do Corinthians e do seu treinador. O Wagner Mancini, que tem sido elogiado pela postura do time, por ter recuperado alguns jogadores, né? O Ramiro tá jogando melhor, o Xavier ali à frente da área, o Marlon, por exemplo, que tem feito bons jogos seguros e tudo mais, ele tem sido elogiado por uma mínima evolução tática no time. As substituições dele foram lamentáveis. Assim, quando ele perde o Casares por lesão, e isso foi grave porque o Corinthians já estava com dificuldade de criação pela marcação que fazia o América, ele coloca o Everaldo. Puxa o Matheus Vital, que estava aberto, né, para jogar centralizado, com o Ramiro por um lado, o Everaldo do outro e o Matheus Davó centralizado. Mas aí ficou um buraco ali no meio. E os dois volantes, o Xavier e o Ederson estava errando muito passe, ele não conseguiu jogar. Aí vem o segundo tempo e ele troca os dois volantes. Ele coloca o Cantígio, que eu acho até que poderia ter entrado, mas coloca o Gabriel e tira o Xavier e o Ederson. Não entendi. E acho que eles não acrescentaram. E aí só lá no final ele acaba colocando o Luan para tentar alguma coisa. Eu sei que o Luan não tá jogando nada, mas entrando aos 40 minutos vai ficar difícil também dele corresponder, dele ter espaço para tentar alguma coisa. E o que faltava realmente era um jogador um pouco mais cerebral ali, para poder criar as alternativas de jogo. Mesmo que ele tenha conquistado o gol no segundo tempo, eu não acho que as substituições, através do pênalti do Fagner, tenham sido corretas. E aí depois, cara, ele tira o Davó, que era o jogador mais, digamos, perigoso. Ele sofre o pênalti, ele tem uma cabeçada com 9 minutos que gera perigo pro Cavacchioli, ou seja, era um jogador que estava com confiança, tinha feito o gol contra o Inter. Inexplicável a saída do Davó naquele momento em que o time precisava fazer gols, precisava atacar. E aí, mesmo com o gol do Fagner, depois o Fagner tem que salvar uma bola dessa recuada errada do Everaldo, depois sofre o gol de pênalti, e aí os minutos finais é aquele abafo em que o Gil vira centroavante, o Luan entra nos 40 minutos para ficar tentando levantar a bola pro Gil disputar de cabeça lá em cima, até tem quase um lance assim de perigo que o zagueiro tira junto com o goleiro do América, né? A bola tá entrando, mas sem muito perigo, né? Sem muita força, mas ainda assim um lance ofensivo interessante do Corinthians, mas muito pouco, né? Muito pouco, um time que estava tentando ali meio que no sufoco, lutou muito, transpirou, é verdade, tal, correu, mas tecnicamente faltou muito, e quando falta muito a gente precisa entender onde que o Corinthians está errando. Com todo respeito ao América e valorizando a classificação, o Corinthians foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para um time de Série B, que não tem o mesmo orçamento, que não tem a mesma estrutura, que não tem a mesma pressão, e isso fica complicado, né? A gente sabe que isso vem na verdade é só um reflexo de tudo que aconteceu no ano, com uma diretoria ausente, uma diretoria em período eleitoral preocupada com outras questões, com enormes problemas financeiros para resolver, com salários atrasados, com jogadores que não correspondem, com mudança, com a permanência do Diego Coelho por mais tempo que se deveria. Enfim, uma série de erros, essas contratações desses jogadores que não podem jogar na Copa do Brasil. Por quê? Porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar ninguém, tem que pegar jogador que está saindo livre no mercado de uma equipe em que o técnico não está utilizando ele. Aí esse jogador, por conta disso, por conta dessa necessidade, já entrou em campo por outra equipe e não pode jogar. E aí você perde poder de fogo, porque aí você contrata o cara e não pode utilizar numa competição que vale muito dinheiro, que é importante para o torcedor, que é importante para a temporada. Só erros em cima de erros. Agora o Corinthians vai se voltar para o Campeonato Brasileiro e talvez até seja uma vantagem para tentar, né, ficar numa condição intermediária, buscar uma vaga na Libertadores. Ainda tem todo um segundo turno pela frente. Talvez na Copa do Brasil fosse ser eliminado ali na frente, né? A gente não sabe, mas o fato é que não jogou para isso. Não jogou para isso, e não é por esses dois jogos, é exatamente por uma sequência do que vem acontecendo durante toda a temporada. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, dos pênaltis polêmicos, de quem jogou bem, quem jogou mal, se o Mancini errou ou não nas substituições. Inscreva-se no canal, você sabe, tamo junto, né? Eu volto na próxima. Tchau!